Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Martins e estamos iniciando agora o nosso curso de revisão para os concursos organizados pela banca, pela organizadora Fundatec. O curso, a proposta do curso é ser um curso de revisão, ou seja, não vou trabalhar passo a passo, lentamente, cada conteúdo. O que nós prometemos para esse curso é um curso de revisão. Para quem já tem alguma base, não precisa ter muita coisa, não precisa saber assim, já sei tudo, não é isso. Mas alguma base a pessoa tem que ter, já tem que ter estudado pelo menos um pouquinho para fazer esse curso de revisão. Eu vou trabalhar todos os tópicos necessários que a Fundatec exige e, além disso, depois vai entrar o professor Denis Romagnoli com a resolução de questões da Fundatec. Questões divididas por assunto. O professor fez um material excelente, 200 questões da Fundatec que ele vai corrigir com vocês, tá? Tudo isso vai estar presente no curso de vocês aí no ambiente virtual do meu site, certo? Mas é um curso realmente de revisão, ou seja, a ideia realmente é trabalhar com todos os conteúdos em forma de revisão, ok? A Fundatec é uma organizadora, uma banca, cuja prova de português é mais ou menos sempre a mesma coisa. Se pegarem aí 30 provas anteriores, desde as mais simples até as mais complexas, eles pedem sempre praticamente a mesma coisa, com níveis diferentes de dificuldade, dependendo do cargo, mas mais ou menos o programa e o tipo de questão exigida é sempre o mesmo. Nós vamos trabalhar realmente com todos os pontos. Eu vou trabalhar a parte teórica e uma questãozinha ou outra de exemplo, e o Denis vai trabalhar com vocês a parte de correção de questões. Espero que aproveitem bem. Com esse curso vocês vão estar bem preparados para os concursos organizados pela Fundatec. Começando pelo primeiro tópico, o primeiro assunto que a Fundatec costuma exigir, que é a relação entre fonemas e grafias. Lá na linguística se chama isso de fonologia ou fonética. Fono, que vem do grego, que significa som. Então, durante essa parte da aula, eu quero que vocês tenham um foco no som. Não se preocupem tanto com a letra. Não se preocupem tanto com a escrita, se preocupem mais com o som produzido pela letra, o som produzido por aquela escrita, por aquela palavra ali, porque o foco realmente são os sons. Na questão de fonética, o foco são os sons. Em quase todas as provas da Fundatec, cai uma questão de fonética. Mesmo nas provas que tem só 10 questões, essas provas que a Fundatec costuma fazer para prefeituras, por exemplo, geralmente são 10 questões de português só, mesmo nessas provas ela exige geralmente uma questão de fonética, então é uma questão praticamente certa da prova. Vamos começar entendendo um pouquinho o que é o conceito de fonema. O que é um fonema? Um fonema é a menor unidade de som que se possa produzir. Não confundam fonema com sílaba. Uma sílaba é uma emissão de voz. Quando a gente era criança, inclusive, a professora dizia, bate palminhas, né? Por exemplo, batata, tinha que bater 3 vezes, batata, né? Isso é uma sílaba, é uma emissão de voz. Já fonema é menor, ou costuma ser menor que uma sílaba. Fonema é a menor unidade de som que a gente pode produzir. Se olharem na tela, tem lá a palavra gato. A palavra gato tem 4 letras. Bom, a questão mais simples que pode cair de fonética na Fundatec é a comparação entre o número de letras e o número de fonemas. Então, o que eles pedem? Se a palavra tem mais letras do que fonemas, menos letras do que fonemas, ou igual número de letras e de fonemas. É uma questão básica da Fundatec. Pegar a palavra gato, por exemplo, gato tem 4 letras, tá? Barbadinha. E aí tem lá as letras G, A, T e O. Mas vejam, esses são os nomes das letras. O nome da letra é G, mas o som que ela produz não é G, necessariamente. Na palavra gato, o som que a letra produz é G. Tomem cuidado com isso, porque uma das questões que pode cair é a comparação entre palavras em termos de som. Eles pegam lá a palavra gelo e a palavra gato, e aí sublinham o G, e perguntam se o som, se o fonema é o mesmo. Não é, porque o de gelo é G, e o de gato é G. São coisas diferentes. Portanto, tomem cuidado para não confundir o nome da letra com o som que ela produz dentro de um determinado contexto. Então, gato tem 4 letras, tá? Quais são os fonemas da palavra gato? O G, o A, o T e o O. É O ou é O? No caso de gato, é O. Por quê? Porque ninguém vai dizer, a guria vai dizer, né? Vou sair com o meu gató hoje à noite. Eu tenho um gató preto. Não, vai dizer um gato. É O, é fechado.
Ah, professor, mas o e o são a mesma coisa. Não são, não. Tanto não é a mesma coisa que se eu pegar a palavra ovo e passar para o plural, não vou dizer 2 ovos. Eu vou dizer 2 ovos. Eu já tenho que abrir o timbre da vogal. Então, uma coisa é o, outra coisa é o. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, tomem cuidado, porque são sons diferentes. Gato tem 4 letras, 4 fonemas. Será que é comum isso, de a palavra ter o mesmo número de letras e de fonemas? Na verdade, é bem incomum. Em português, pode haver, o normal até eu diria, é mais letras do que fonemas. Por exemplo, olhando na tela, lá tem a palavra herói. A palavra herói tem 5 letras. O H, o E, o R, o O e o I. Mas vejam que o H em início de palavra não representa absolutamente nenhum som. A gente descarta em termos de som. E já começa pelo E. Mas é E ou é E? Ah, depende. Se eu for baiano, eu vou dizer herói. Não, mas não depende de coisa nenhuma, porque posso ser baiano, pode ser acriano, pode ser gaúcho, pode ser paulista, não é essa a questão. A língua portuguesa, ela trabalha com padrões. Não interessa como se fala. Ah, em Porto Alegre se fala leite. Ao passo que em Uruguaiana se fala leite. Ah, qual é o certo? O certo é leite. Mas uma coisa é como se fala leite. Mas o padrão é leite. Aquilo lá é um E no final. O padrão é herói, não herói. Portanto, na palavra herói eu tenho um E e não E. Se eu for comparar duas, eu tenho que comparar E com E e não E com E. Então, herói começa com E, depois tem o R, depois tem o O, depois tem o I. Então, herói tem 5 letras, mas apenas 4 fonemas. Aquilo que vocês estão vendo ali entre duas barrinhas assim, é um negócio chamado transcrição fonética. Existe um alfabeto fonético internacional, inclusive aparece muito em dicionários de inglês, que faz a transcrição de como que a gente fala. Não é uma coisa que cai em concurso, para vocês não interessa muito. É só para vocês entenderem que uma coisa é o que se escreve, outra coisa é o que se fala. São coisas diferentes. Então vejam, se fosse uma questão da Fundatec, herói tem 5 letras, mas tem apenas 4 fonemas. Tem mais letras do que fonemas. Ao passo que gato tem 4 letras e 4 fonemas, certo? Aí, a questão mais comum nas provas da Fundatec é a questão de dígrafo. O que é um dígrafo, gente? Di quer dizer 2. Dígrafo, 2 letras que representam um único fonema. Isso é uma matéria do 2º ano do ensino fundamental. Por incrível que pareça, se vê em dígrafos na escola no 2º ano, depois nunca mais se vê. Um ou outro professor só que dá esse negócio. E é uma questão que cai bastante em prova. Então, nós vamos ver aqui os dígrafos, começando pelos básicos, aqueles simples que a gente via lá no 2º ano, no ensino fundamental, quando nós tínhamos 7, 8 anos de idade, e depois os mais complexos, tá? Vamos começar então, NH. NH sempre é dígrafo. Se vocês olharem na tela, a palavra canhão, por exemplo, tem 6 letras, mas apenas 5 fonemas. Por quê? A cada vez que aparecer um dígrafo, eu tenho que descontar um fonema. Se a palavra tiver 3 dígrafos, eu tenho que descontar 3 fonemas. No caso de canhão, nós temos 6 letras, mas apenas 5 fonemas, porque só tem um dígrafo, que é o NH. O NH sempre é dígrafo. LH sempre é dígrafo. Alho, por exemplo, tem 4 letras e 3 fonemas, porque o LH é dígrafo. CH, chinesa. CH sempre é dígrafo. Chinesa tem 7 letras, 6 fonemas. Por quê? Porque tem o CH, tem que descontar um fonema. SS sempre é dígrafo. Onde aparecerem 2 S aí seguidos aí, já sabe que tem que descontar um. Então, assado, por exemplo, tem 6 letras, mas apenas 5 fonemas. Arroz, RR, sempre é dígrafo. Então, desconta um. 5 letras, 4 fonemas. Até aí nós vimos os que são sempre. Agora começam os probleminhas. SC, por exemplo, nem sempre é dígrafo. O SC só vai ser dígrafo se tiver o som S. Se tiver o som S, é dígrafo. Senão, não. Por exemplo, na palavra nascer, o SC tem o som S, é dígrafo, portanto. Então, são 6 letras, mas apenas 5 fonemas. Igual se pegarem a palavra escola, o SC já não é dígrafo, porque daí tu pronuncia os dois. Pronuncia o S, o S, es, e pronuncia o C como se fosse um K, né? Escola. Então, tomem cuidado, porque o SC só quando tiver o som S, senão não é dígrafo. SC cedilha, sempre é dígrafo. Cresça, por exemplo, tem o SC cedilha lá que tem o som S, né? Mas o SC cedilha sempre é. Então, por exemplo, cresça tem 6 letras e 5 fonemas. XS sempre é dígrafo. Estudar, que significa suar, assim, muito, assim, na época do verão, né? A gente derrete
Rio 40 graus, mas hoje em dia Porto Alegre é 40 graus, Santa Rosa 40 graus, tudo 40 graus, Curitiba não, Curitiba é mais friozinho, né? Mas Cuiabá é 48 graus, uma coisa horrorosa. A gente exsuda demais, né? Ou seja, sua assim em excesso. Exsudar, XS, sempre é dígrafo. Exsudar tem 7 letras, 6 fonemas. Exceção, XC, nem sempre é dígrafo. Se pegar a palavra excluir, por exemplo, o XC não é dígrafo. Então tem que ser um XC com som de S, tipo exceção. O XC tem o som de S, é dígrafo, desconta um fonema, ficam 7 letras, 6 fonemas. O QU é um baita de um problema, o QU e o GU, porque antigamente tinha a história do trema. Antes do acordo ortográfico, quando houvesse o trema, o U era pronunciado. Agora não existe mais a história do trema, então, só para nomes próprios ficou, né? Tipo Binchen, por exemplo, né? Para as palavras em geral não ficou. Então, o QU, quando tiver o som K, em que não apareça o U, só o som K, antes do E ou antes do I, só antes do E ou antes do I, ele é dígrafo. Então, se você pegar a palavra quero, por exemplo, que vocês estão vendo ali na tela, quero tem 5 letras, 4 fonemas. Quilo, 5 letras, 4 fonemas. Mas se eu pegar a palavra quando, por exemplo, quando vai ter QUA, aí já não é dígrafo. O dígrafo vai ser QU, antes do E e antes do I, se não for pronunciado o U. Se for pronunciado, por exemplo, frequência, o U já é pronunciado, então não é dígrafo, certo? Então o U não pode ser pronunciado, porque ninguém diz frequência, né? Esse aluno tem um problema de frequência às aulas, né? Quem vai dizer assim, né? Então tem que pronunciar o U, frequência, aí já não é dígrafo, tá? Para ser dígrafo não pode pronunciar o U, tem que ser o QU com som de K, como se fosse um K, né? E só antes do E e antes do I. O GU é muito parecido. O GU só antes do E e antes do I vai ser dígrafo e não pode ter o som do U. Tem que ser só o som do G, né? Por exemplo, lá na tela vocês podem ver lá a palavra geisha, né? Ninguém diz geisha. O que é a geisha? Uma espécie de serviçal japonesa, né? Então, ninguém diz, eu vou lá contratar uma geisha. Eu vou contratar, porque no Brasil não tem isso. Mas, enfim, né? Geisha. O U não é pronunciado, ninguém diz geisha. Portanto, ali eu tenho um dígrafo que é antes do E. Guincho. Tem o G, U antes do I. É dígrafo porque o U não é pronunciado. Então, geisha tem 6 letras e 5 fonemas. Guincho tem 7 letras e 4 fonemas. Por quê, professor? Bom, porque o GU é dígrafo, porque o CH é dígrafo, vocês já viram, e o IN também é, daqui a pouco vocês vão ver o caso do IN. Então, vejam que guincho, como tem 3 dígrafos, nós descontamos 3 fonemas. A cada dígrafo desconta um fonema, tá? Agora vem os dígrafos que mais costumam cair nas provas da Fundatec. Aqui você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque esses dígrafos não costumam ser estudados lá no 2º ano do ensino fundamental. A gente só estuda quando vai fazer concurso, vestibular, algo desse tipo. Em geral, os professores na escola não trabalham com esses dígrafos aqui. São chamados dígrafos vocálicos, envolvem vogais. Quais são? Vamos começar por aqueles que sempre são dígrafos, independentemente da posição em que estiverem na palavra, da sílaba em que estiverem na palavra, tá? O e o o N, o M. Se estiverem na mesma sílaba, eles são dígrafos, desconta um fonema. Mundo, por exemplo, tem 5 letras, mas apenas 4 fonemas. Por quê? Porque aquele não é pronunciado como 2 letras, é pronunciado como 2 sons, né? É pronunciado como um só. Eu vou mostrar para vocês no quadro como é que ficaria a transcrição fonética de mundo. Se eu pegar a palavra mundo, ó, a transcrição fonética ficaria assim, gente, ó. É um U com um tio em cima. Então, isso aqui, ó, esse UN equivale a isso aqui, ó. É um U com um tio em cima. Ou seja, não são realmente 2 sons, é um som só. Então, na prática, esse N aqui não existe. Na prática, isso aqui não existe, esse N. Por isso que tem que tomar cuidado depois, quando for fazer uma questão, é raro cair na Fundatec, mas se cair, quando for fazer uma questão de, por exemplo, encontro consonantal, se eu pegar a palavra mundo, parece que há 2 consoantes aqui, mas na verdade a letra N não existe aqui. Porque se eu for fazer a transcrição fonética, um M, que é
um UN, que é que é uma vogal com o tio em cima, o D que fica D e o O que fica O. Então, na verdade, não são duas consoantes. Mas eu estou enxergando, professor. Já falei. Na aula de fonética não é o que se enxerga o que interessa. É o que se ouve. Então, eu estou ouvindo aqui um som só, que é o som do U com o tio em cima. Então, tomem cuidado com esses casos aqui dos dígrafos vocálicos. Por quê? Porque eles desafiam a nossa inteligência, vamos dizer assim. A gente confia muito nos olhos. E aí, quando vai ver, os olhos nos traem, tá? Voltando para a tela lá, ó, vocês têm lá, mundo, então, 5 letras, 4 fonemas. Aí a parte mais inútil do corpo, só serve para juntar sujeira. Diz quando a gente esquece de lavar. Eu, por exemplo, volta e meia esqueço, quando tomo banho, esqueço de lavar. Umbigo! Aí vão dizer, ai que nojo, professor. Dá uma juntadinha de coisa lá, depois a gente tira tudo ao mesmo tempo, né? Então, umbigo tem 6 letras, mas apenas 5 fonemas. Por quê? Porque aquele lá, o M, equivale a um som só. É um U com o tio em cima. Depois o IM e o IN. O IM e o IN, se estiverem na mesma sílaba, tem que estar na mesma sílaba, não pode ter sílabas diferentes, né? Se estiverem na mesma sílaba, são dígrafos. Sim, por exemplo, tem 3 letras, mas apenas 2 fonemas. 20 tem 5 letras, mas apenas 4 fonemas, porque o IN está na mesma sílaba. Ah, mas esses aí independem da posição na sílaba? Dependem. Pode ter no início da palavra, no meio da palavra, no final da palavra. Un, im, in, independem da posição na palavra, tá? Agora, os que vão vir agora, esses são os mais problemáticos, tem que tomar muito cuidado com eles, que são aqueles que só são dígrafos se estiverem na mesma sílaba e não podem estar na última sílaba. Porque se eles estiverem na última sílaba, eles não são dígrafos, eles são ditongos. Ai, o que é um ditongo? Daqui a pouco eu explico. Tá? Daqui a pouco eu falo o que é ditongo, o que é tritongo, daqui a pouco. Por enquanto, fica com isso. Esses que nós vamos ver agora, esses 6 que nós vamos ver agora, só serão dígrafos se estiverem na mesma sílaba e não estiverem na última sílaba. Por exemplo, campo. Campo tem 5 letras, mas apenas 4 fonemas. Por quê? Porque o am está na mesma sílaba e não está na última sílaba. Então, ele é dígrafo, tá? Aí, como é que eu entendo isso aqui? Vamos olhar aqui no quadro, ó. Se eu for pegar a transcrição da palavra campo, ó, campo, a transcrição ficaria assim, gente, ó. Campo. Isto aqui, que é o am, equivale a isso aqui. Um A com um tio em cima. Ou seja, eu tenho aqui 2 letras, mas que representam um único som. Então, é um dígrafo. Ah, mas então tem um encontro consonantal ali? Não, não tem, mas eu estou vendo 2 consoantes. Está vendo, mas não vale. Tá? Vale o som. Esse M não existe. Tira da tua mente esse M, ele não existe. Ele existe como letra, mas não existe como som. Certo? Então, campo tem 5 letras, 4 fonemas. Entenderam isso? Vamos continuar lá. Anta. Tem até a cidade lá de Anta, gorda. Né? Anta tem 4 letras e 3 fonemas. Por quê? Porque o an está na mesma sílaba e não está na última sílaba. Depois tem o M e o N. M, se estiver na mesma sílaba, se estiver na última, é dígrafo, então sempre tem 6 letras e 5 fonemas. Centro, 6 letras, 5 fonemas. E por último, o om e o on. Om, compra, por exemplo, tem 6 letras, 5 fonemas, porque o om está na mesma sílaba, não está na última. Ontem tem o on, que está na mesma, não está na última. Tá? Já percebam que na palavra ontem tem o em, que está lá no fim. Aí já não é dígrafo. Aquele em lá é ditongo, porque está na última sílaba. Tá bem? Então tomem cuidado com esses dígrafos aí, porque eles são os que mais a Fundatec exige. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. E é um problema, porque daí tem regras. Ah, não pode estar na última, não sei o que. Tá? Tomem cuidado com isso daí, ok? Bom, como eu disse, esses mesmos, se estiverem no final, não são dígrafos. Aí eles são ditongos, representam 2 fonemas. É o caso de am no final, entrão, por exemplo. Professor, como é que pode ser um ditongo? Eu sempre aprendi que o ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Primeiro, não são 2 vogais, é uma vogal e uma semivogal. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Segundo, isso é o som, não é a letra.
Se eu pegar, por exemplo, a palavra entram, que está ali na tela de vocês, entram. Se eu for fazer a transcrição, que é uma coisa interessante para a gente enxergar, eu tenho aqui um dígrafo. Isto aqui é dígrafo. Por quê? O en, que está na mesma sílaba e não está na última. Então é dígrafo. Depois eu tenho o t, que fica t, o r, que fica r. E aí no final aqui eu tenho o a e eu tenho um som de u. Ai, deu um nó na minha mente. Que u, som de u. Entram. O som é do u. E um u semivogal, que a gente representa como w ainda. Mas o que eu quero que vocês entendam é que isso aqui são dois sons. É o a e o u. Então é um ditongo. Tem o a, que é a vogal, o a, que é a vogal, e o w, que representa a semivogal, que é o u. Então é um ditongo, são duas. Tá? Portanto, esses mesmos 6, se estiverem na última sílaba, eles não são dígrafos. Eles são ditongos, contam como 2. Contam normalmente, tá? Ah, nunca tinha visto isso. É bom a gente ver as coisas antes de morrer, né? Vendem, mesma coisa com EM. Se estiver na mesma sílaba, estiver no final, não é dígrafo, é ditongo. É um E e um I. Vendem. A gente transcreve como Y, mas tem o som de I, né? Hífen, tá lá no final, é ditongo. Random, aquele on está lá no final, é ditongo. Prótons, está na última sílaba, lá no final, on, é ditongo. Então tome cuidado. Esses 6 aqui só aparecem 5. Aparecem 5 só porque não existe E. O que não existe ali? Não existe AN em português no final, né? Mas são 6. AM, AN, OM, ON, EM, EN. Esses 6, se estiverem na última sílaba, não são dígrafos, são ditongos. Contam como 2 normalmente, tá? Outra coisa que pode cair nas provas da Fundatec, cai menos, mas pode cair, é a polissemia. O que é poli? Poli significa vários. Então, poli, vários. Semia vem de sema, do grego, que significa significado ou sinal. Então, vários significados. É quando uma mesma letra representa diferentes sons, diferentes significados, diferentes sons. Se eu pegar, por exemplo, a letra C na palavra carro, é diferente da letra C na palavra certa. Qual é o som do C de carro? É k, k, k. Qual é o som do C da palavra certa? É s. Procure não falar assim, o som de S, tem som de S, porque nem o S tem som de S às vezes, né? Procure fazer o som, mesmo na hora da prova lá, faz baixinho, né? Vai fazer alto, senão o fiscal te põe para fora da sala, faz baixinho lá, k, s, né? Assim, faz de conta tá falando consigo mesmo. Se o fiscal perguntar assim, não, eu estou rezando aqui, eu sou islâmico, daí ele não se mete contigo. Então, carro, fala o k, né? K. Tem aquele C que faz k. Tem o C do certo que faz. É a mesma letra? É, mas não é o mesmo som. Como é que a Fundatec pode pedir isso daqui? Ela vai sublinhar as letras e perguntar se tem o mesmo fonema. O C de carro não é o mesmo fonema do C de certo. São diferentes fonemas. A letra é uma coisa, o fonema é outra. O E de herói não é o mesmo E da palavra era. Herói é fechado, herói. Era é aberto. Um é fechado e o outro é aberto. Então, se perguntarem se o E de herói e o E de era representam o mesmo fonema, vocês vão dizer que não. São fonemas diferentes. Tá? O G de gota é G. O G de giz é J. São fonemas diferentes, não são a mesma coisa. O O de hora é aberto, ó. Hora. O O de hoje é O, é fechado, né? Por exemplo, isso acontece muito com palavras, por exemplo, que tem aquele plural metafônico. O que é o plural metafônico? Quando eu passo a palavra para o plural, o timbre abre. Tipo, ovo, ovos. Olho, olhos. Né? Então, no singular é fechado, é o, olho. No plural é aberto, olhos. É diferente, né? Não é a mesma coisa, não são o mesmo som. Não são, tá? Depois o R. Tem o R de rato e de carro, que faz esse R, né? Rato, carro, né? Faz esse arranhadinho na garganta, né? E tem o R de arame. A gringaiada aí tudo fala como se fosse irã, né? É, meu caro é caro. A caroça passando, né? Mas
A língua portuguesa diz que são R's diferentes, que é o R de rato e de carro é um e o R de arame é outro. Tá? Não são o mesmo fonema. Aí nós temos o S de sapo, que faz... E o S de casa, que faz... É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sapo faz... Casa faz... É bem diferente. Tá? Não é o mesmo fonema. Tá? Depois o X. O X é a letra mais polissêmica que existe. Né? Tem o X lá da Xuxa. Né? A Xuxa ainda existe. Ainda. A Xuxa que faz aquele som... Né? O X de exército, que faz... O X de extremo, que faz... O X do meu nome, ó, Pollux, é um caso único na língua portuguesa. Vamos colocar aqui no quadro, aqui, ó. Esse X, que representa o som ou os sons, é um caso único. Por quê? Isso aqui se chama dífono. O que é o dífono, gente? É o contrário do dígrafo. O dígrafo são duas letras representando um único fonema. Esse é o dígrafo. O dífono é uma letra representando dois fonemas. Então, pegar o meu nome, por exemplo, ó, Pollux. São 5 letras, mas se eu for transcrever, vai ficar assim. Pollux. Ou seja, Pollux tem 5 letras, mas tem 6 fonemas. Por quê? Porque tem esse X que faz... Aí, em vez de descontar, eu acrescento um fonema. É um a mais. Então, o que a Fundatec pede? Palavra que tem o mesmo número de letras e de fonemas. Banana. Palavra que tem mais letras do que fonemas. Chato. Palavra que tem mais fonemas do que letras. Pollux. Não vou colocar Pollux lá, né? Mas vamos lá, táxi. Pode ser que põe, né? Então, vejam, esse X é o único caso em português que a gente aumenta um fonema. Esse X que faz, não é todo X, né? Mas esse X que faz, voltando aqui para a tela, vocês têm os dois exemplos lá, ó, Pollux e táxi. Tá bem? Legal. Continuando. Depois nós temos o Z de zebra. O Z de zebra faz zzz, né? E o Z de 10 que faz... São diferentes. Não são o mesmo fonema. Tá? Vamos ver uma questãozinha da Fundatec, pessoal. Vamos lá. Analise as seguintes assertivas a respeito de palavras do texto e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. Professor, tu vai trabalhar com questões também? Não! Não! Em cada tópico eu vou trabalhar uma questão, para vocês terem como exemplo. Por quê? Porque o professor Denis vai trabalhar 200 questões com vocês. Né? Então não faz sentido eu ficar trabalhando mais questões aqui. Mas uma questãozinha por tópico, aqueles que tiverem, né, eu vou pôr para vocês terem uma noção de como é que a coisa cai na prova da Fundatec. Vamos olhar lá? As palavras comportamento e crianças apresentam respectivamente, o que quer dizer respectivamente, gente? Uma após a outra, nessa sequência, né? 2 dígrafos e 1 dígrafo. Comportamento, o que tem de dígrafo ali? Tem o on, que está na mesma sílaba e não está na última, e o em, que está na mesma sílaba e não está na última. 2 dígrafos, portanto. Crianças, tem 1 dígrafo que é o AN, o an. O an estando na mesma sílaba, não estando na última, é dígrafo. Então, a primeira é verdadeira. A primeira afirmativa é verdadeira. 2 dígrafos e 1 dígrafo. Em supervisores e aprendizagem, as letras sublinhadas representam o mesmo fonema. Verdadeiro. Supervisores. Olha o som lá. Ó. Aprendizagem. Faz. Então, verdadeiro, mesmo fonema. Até aí nós temos 2 vezes, né? Vamos ver o último agora. As palavras virtuais, adultos e exceto apresentam cada uma delas o mesmo número de letras e fonemas, já é falso. Virtuais, sim. Virtuais têm o mesmo número de letras e fonemas, porque não tem nem dígrafo nem dífono. Então nem desconta nem acrescenta. Adultos também. Mesmo número de letras e de fonemas. Não tem nem dígrafo nem dífono. Mas exceto tem um dígrafo, que é o XC. XC com som de S. Então tem que descontar um fonema, tem um fonema mesmo. Então não tem o mesmo número de letras e de fonemas. É falso, portanto, ou falsa a afirmativa. Então ficou VVF, resposta correta, a letra B de Brasil. Ok? Bom, então agora você já tem uma noção do que pode cair na Fundatec em termos de fonética. O que geralmente cai? Comparação entre o número de letras e de fonemas, a questão dos dígrafos, a questão da polissemia.
Tá? Expliquei para vocês o que é um ditongo, que é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Fonética, você já tem uma boa noção do que pode aparecer. Depois tem as questões que o professor Denis vai trabalhar com vocês lá, tá?